Olá, boa tarde. Vou hoje apresentar uma aula sobre a atividade estética. Vou compartilhar a tela. Chegamos finalmente àquele problema que toda a gente queria ver tratado, que é o que é a arte e as teorias acerca da arte. Portanto, vou apresentar-vos aqui um PowerPoint para ir seguindo, para vocês irem seguindo melhor a aula, que é a criação artística e a obra de arte, é o título. Mas este PowerPoint tem a ver com as definições do que é a arte e, para além disso, com as várias teorias acerca da arte. Comecemos por definir então o que é a arte ou por abordar uma possível definição da arte. Esta nunca foi uma questão fácil de responder, aliás estou-me a lembrar da pergunta que o Mário Mausley da turma BF me fez sobre o que era a arte para mim. Ora, esta é uma pergunta extremamente complicada de se responder. Ela diz respeito à nossa capacidade de representação simbólica, que permite exprimir emoções e ideias através de várias linguagens diferentes, que podem ser a dança, a pintura, a literatura, a fotografia, a escultura, as artes performativas, o cinema, o teatro, etc. As definições permitem-nos ficar a saber o significado do termo, por estarmos que estamos a definir, e o conjunto de coisas a que o termo em causa pode ser corretamente utilizado. Ao significado do termo a definir, chamamos conceito. Ao conjunto de objetos a que o termo se define, chama-se extensão. O que é que isto quer dizer? Um conceito de cão, um conceito de triângulo, o que é que envolve? No caso do cão, é o número de cães que está incluído no conceito, ou as várias espécies de cães, e no caso do triângulo, todo o tipo de triângulos que estão incluídos nesse conceito. Então estamos a falar do conceito de arte. E se nós quisermos saber o que é a arte enquanto conceito, temos de incluir nele todas as características comuns a todas as obras de arte que nos permitam saber então o que é a arte. Esta maneira de definir a arte assenta no pressuposto que há um número fixo de propriedades que constituem a essência da arte. Sem estas características, nenhum objeto poderia existir como arte. Mas nem todas as tentativas para definir a arte têm de se basear neste pressuposto. Apenas as teorias essencialistas da arte procuram definir o conceito de arte recorrendo a um determinado conjunto de propriedades próprias da obra de arte. Talvez não existam propriedades intrínsecas necessárias para algo ser arte, e isso tem a ver com as teorias não essencialistas. Por isso, as teorias não essencialistas da arte preferem evocar algumas propriedades relacionais da arte de modo a defini-la. Como Jorge Dicker, por exemplo, diz que qualquer coisa que é arte só é reconhecida como tal pelo mundo da arte, pelos críticos ou pela comunidade estética. Ser aceito como arte é uma propriedade relacional dos objetos e não uma propriedade intrínseca aos objetos. Já tínhamos visto isto anteriormente, tem que ver com a definição do que é a experiência estética, se ela é relacional e se tem a ver com a nossa própria relação com os objetos ou se é uma propriedade intrínseca aos objetos. Tínhamos visto isto na aula anterior. Ora, o problema da definição da arte vai centrar-se agora nas principais teorias essencialistas da arte. Nós não podemos dar todas, porque não há aqui espaço nem tempo, cada vídeo tem cerca de 15 minutos, o mais possível, e portanto temos que subdividir este tema para podermos com alguma clareza falar nele, não é? O que é que pode haver de comum nas pirâmides do Egito, numa sinfonia de Mozart, ou num romance como Ulysses de James Joyce ou outro romance qualquer? De outra forma, podemos perguntar, haverá realmente alguém comum entre a arquitetura, a música e a literatura, entre estas diferentes linguagens? A resposta é sim, e têm sido propostas várias características comuns para definir essa afinidade e determinar o que pode constituir a arte. Algumas das teorias mais conhecidas são as da imitação ou a representação. Já vamos ver que a imitação ou a representação não são exatamente a mesma coisa, as teorias da expressão e as teorias da forma significante. Nós hoje vamos falar essencialmente das teorias da imitação ou da representação e na próxima aula vamos falar das teorias da expressão e da forma significante.
Ora, a teoria da imitação, como nós já falámos anteriormente, vem da antiguidade clássica de Platão e de Aristóteles. O que é que isto significa? Para que um objeto seja considerado arte, é necessário que ele imite ou represente alguma coisa, ou que exprima as experiências e os sentimentos do artista que o criou, ou que seja capaz de proporcionar, pelas suas características formais, as emoções estéticas a um espectador dotado de sensibilidade. A essência da arte estaria no que uma obra de arte consegue fazer: imitar ou representar qualquer coisa, dar expressão à subjetividade do artista ou provocar uma emoção estética. E estas definições têm que ver com as várias teorias da arte que tentam exatamente dar conta de cada uma delas e o que é importante para cada uma delas no que respeita à arte. A arte como imitação considerava que toda a arte consistia em imitar qualquer coisa. Eles pensavam que a imitação era uma condição necessária da arte. Quanto maior a verosimilhança é a capacidade mais próxima da verdade. E a proximidade da realidade, tanto mais valor as obras de arte possuíam. A imitação da natureza e das ações humanas tornar-se um critério para avaliar o grau de excelência dos artistas e a sua qualidade até aproximadamente ao início do século XIX. Hoje, a teoria da arte como imitação está irremediavelmente ultrapassada. A música autonomizou-se e deixou de estar ao serviço do teatro, como era o caso da ópera, bem como apareceram novas artes como o cinema e a fotografia. O cinema e a fotografia apareceram no século XIX, como vocês sabem, enquanto a pintura e a escultura deram origem ao abstracionismo e deixaram o figurativismo, quer dizer, a representação da figura humana e a substituição pelas representações abstratas. No entanto, esculturas como o Partenon na Grécia e as pirâmides do Egito nunca imitaram nada. Então, como é que os que defendiam a teoria da imitação explicavam isto? Da mesma maneira que a arte nos templos muçulmanos também nunca imitou a figura humana. O mesmo se poderá dizer da dança e das artes decorativas. Os problemas da imitação não acabam aqui. Vejamos o romance Guerra e Paz, onde há muitas descrições da guerra. O romance descreve, o que não é a mesma coisa que imitar. A teoria da arte da representação visa, relativamente à teoria da imitação, visa alargar o âmbito da teoria da arte como imitação. Esta é claramente uma condição mais abrangente que a anterior. Para uma coisa representar outra, basta ser considerada o símbolo de outra. Vamos dar exemplos como a bandeira que representa Portugal, ou a estátua da Liberdade que representa a liberdade, ou ainda outros símbolos que nós conhecemos que têm que ver com a Assembleia representar a democracia, etc. Para uma coisa representar outra, basta ser considerado o símbolo da outra. A arte como representação. Ela tem, como nós já vimos, uma maior abrangência em relação à arte como imitação. A representação também não é uma condição necessária da arte. A pintura abstrata, grande parte da música instrumental e das obras de arquitetura não representam seja o que for. Muitas obras de arte, desde o abstracionismo até hoje, como os quadros de Pollock, como os cubistas, como os quartetos de Béla Bartók, a arquitetura de Le Corbusier e tantos outros exemplos, como o Duchamp, Georges Braque, que são todos autores que são modernos e contemporâneos, são pinturas, são esculturas e pinturas abstratas que não são representações, precisamente por não representarem um objeto nem se aproximarem dele. E, portanto, nós dizemos que eles não representam nada. Embora seja mais inclusiva e abrangente que a teoria da imitação, a teoria da arte como representação ainda não é suficientemente abrangente. Ora bem, para concluirmos, devemos dizer que esta primeira aula foi só sobre a teoria da imitação e da representação. Como esta matéria é excessivamente longa, eu resolvi separar os temas da arte como subjetividade, da arte como formal, das outras teorias relativamente à arte que a explicam de forma diferenciada
e que respondem ao problema do que é a arte. Portanto, na próxima aula nós vamos ter a teoria da expressão e a teoria de formal. E depois vamos falar sobre elas, está bem? Muito obrigada e beijinhos. Fiquem bem.